Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nesses versículos, Deus vai falar contigo. Malaquias 3, capítulo 16 seguinte, que nos fala assim, ó. Então, aquele que teme ao Senhor, fala um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor trouxe esse versículo nesta manhã para mim. Amados irmãos, que cabe muito para esse tempo, para esta hora, e nós vamos ver o próprio Deus falando, né, aqui acerca de como servi-lo e da maneira que ele se agrada. Nós vamos ver aqui que o Senhor, ele fala que aqueles que temem ao Senhor falam um com o outro, ou seja, vai ter sempre alguém, um servo, um companheiro, na qual vocês vão estar se comentando das coisas de Deus, orando junto, buscando junto. E exemplo, né? Eu convido a irmã Márcia para orar numa campanha comigo. Eu convido a irmã Márcia para estar intercedendo numa área da minha vida. E o Senhor fala, e eu atento, e eu ouço, né? Estou atento e eu vou ouvir. E o Senhor atende e ouve, louvado seja Deus. E há um memorial diante de Deus. Do quê? Dos nossos feitos. Se eu fizer coisa boa, vai estar anotado coisas boas. Se eu falar coisas boas, vai estar anotado que eu falei coisas boas. Se eu viver de uma maneira que agrada a Deus, vai estar anotado ali. Agora, se eu viver ao contrário, né, daquilo que Deus quer que nós vivamos, vai estar tudo anotado também. Por quê? Porque diante de Deus não passa nada desapercebido, amados irmãos. Nada, nada. Há um memorial diante de mim escrito. Então Deus, ele sabe de tudo, tudo que acontece, né? E quando é tudo mesmo. É o nosso levantar, é o nosso deitar, é o nosso falar, é o nosso caminhar, é o nosso vestir, a nossa maneira de comer, é a nossa maneira de cultuar, é a nossa maneira de se portar dentro do templo, é a nossa maneira de tratar as pessoas, é a nossa maneira de resolver situações, é a nossa maneira de se portar diante de tantas adversidades que chega na nossa mão para a gente poder estar ali resolvendo. E Deus, ele anota tudo, porque no dia do julgamento vai ser nos falado, vai ser nos revelado, vai ser nos mostrado como que num telão. Estou aqui parafraseando, é claro que eu não sei se é assim, eu só estou dando uma dica de como poderia ser. Deus é que sabe como vai ser revelado, mais um exemplo. Vai ser passado, vai ser mostrado. Eu falo telão para ficar mais fácil para os irmãos compreenderem, mas Deus vai mostrar. E a gente, quando imagina uma amostra diante de todo mundo, a gente já imagina um telão. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E aqui ele está dizendo, tem um memorial diante de mim. Então eu sei tudo que você faz. Eu sei tudo como você vive. Eu sei o que você chora. Eu sei as suas lágrimas. Eu conheço a tua dor. Tudo que é com você me interessa. Por quê? Porque os que temem ao Senhor têm um Deus que cuida de ti. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amados irmãos, o Espírito de Deus nesta manhã está dizendo, você tem lembrado do nome do Senhor Jesus? Você tem se dobrado diante dele? Você tem buscado por ele? Você tem pedido socorro nele? Por quê? Porque sim, quem está do nosso lado pode ajudar. Sim, quem mora conosco na nossa casa pode nos ajudar. Mas o Senhor, ele quer que nós colocamos a nossa vida inteiramente à disposição dele, para que ele venha cuidar de nós em todos os detalhes. Se ele está dizendo que existe um memorial diante dele, é ele dizendo, eu sei tudo que você precisa e sei tudo que você padece. Até as injustiças eu conheço tudo, eu sei de tudo. Só que há uma necessidade, temos que descer na presença de Deus.
Temos que desejar estar com Deus. Temos que buscar a face do Senhor. E aqui nesse texto é lindo porque fala que os que temem, os que amam, os que buscam, os que querem ter a presença de Deus. E o Senhor fala algo lindo aqui. Os que buscam o Senhor, os que temem ao Senhor. Ele fala assim, ó, e eles serão meus. Aleluia! Você não é qualquer um, você é do Senhor. Eles serão meus. Quem? Os que temem, os que buscam, os que entenderam que sem o Senhor não tem condição de viver. Aleluias, glórias a Deus. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia farei deles particular tesouros. Olha só, você não é qualquer um. Deus olha para você, você é um tesouro do Senhor. Você é uma pedra preciosa. Você não é qualquer um, meu irmão. Se levanta, sacode essa poeira, sai dessa depressão, dessa angústia. Existe um Deus todo-poderoso que está dizendo que te escolheu e que Ele não te vê como qualquer um. Você é um tesouro. Você vai ser poupado pelo Senhor. Quem é que disse isso? Está aqui, ó. Poupá-lo-ei como um pai poupa o seu filho que o serve. Então, por isso é necessário servir, ser servo do Senhor, porque nós estaremos aqui, ó, nas mãos do Todo-Poderoso, aleluias. E estamos vivendo um tempo que, se nós não estivermos aqui, na mão poderosa do Senhor, nós vamos ser levados pelas enchentes da vida, pelos tornados da vida e por tudo que há de vir ainda na face dessa terra. Aí o Senhor fala assim, ó, e então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E se Deus está falando que existe uma diferença, existe uma diferença. Amados irmãos, essa palavra ela queimou o meu coração e eu vou falar sobre ela aqui. Se o Senhor te convidou para ser a diferença e para viver de uma maneira justa, seja justo e seja a diferença. Mas, irmã Inês, eu quero muito ser a diferença. Não, não é querer. O Senhor nesta palavra está dizendo, seja a diferença, onde quer que você pise os seus pés. Não seja só diferente ou queira ser só diferente na igreja. Porque o Espírito Santo de Deus, ele ministrou no meu coração e ele falou que tem muita gente querendo só ser diferente dentro do templo. E ele precisa urgentemente que nós sejamos a diferença onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés. E há uma diferença em querer ser e uma diferença em de ser. Por quê? Qual é a diferença em querer ser? Quando uma pessoa quer ser diferente, todo mundo percebe. Mas quando uma pessoa é diferente, também todo mundo percebe. E qual é a diferença? A diferença é que quem quer ser vai começar a falar, vai querer aparecer, vai querer se portar de uma maneira que vai chamar a atenção. Aí quem é? Quem é simplesmente nem precisa abrir a boca. Nem precisa dizer que é. Porque quando chega no ambiente, a luz do Espírito Santo está sobre essa vida e aonde quer que ela vá, os olhares vão sobre essa vida e vão dizendo, é diferente. Você viu, menina? Que coisa mais linda, né? A gente conversa com a pessoa, tem uma paz. Tá na luta, tá no vento, mas tá sorrindo. Ser diferente. Ter a essência da presença do Senhor. E outra coisa, né? Justo não age como ímpio. Justo não vive como ímpio. Amados irmãos, eu preciso dizer. O Espírito de Deus me fala aqui. Justo não veste como ímpio. Justo não fala como ímpio. E tá tendo uma salada, uma mistura tão grande que hoje, lá fora, sem ser no templo, lá fora, você fica, não é crente não. Não. Não é lavada e remida no sangue de Jesus, não é. E daqui a pouco a pessoa chega e fala, paz do Senhor, irmã. Aí você fala, paz do Senhor. E você leva um choque. Aí você fala, Jesus é crente. E a pessoa tá da cabeça até os pés, se comportando como uma ímpia, como um ímpio. Amados irmãos, isso é muito sério. Jesus Cristo nos chamou para viver uma vida nova em Cristo Jesus. E viver como justos, lavados, remidos
Então o Senhor nesta manhã, nessa palavra, está dizendo: eu não chamei vocês para ter comportamento de ímpio. Eu não chamei vocês para ter comportamento de pessoas que não são convertidas. Eu chamei vocês para ser a diferença. Não queiram ser, sejam a diferença. Porque quando nós seremos a diferença e as pessoas vão perceber e vão sentir quem verdadeiramente serve a Deus e os que não servem. E aqui há um grande perigo. Por quê que tem um perigo? Porque tem um memorial diante do Senhor. E nós vamos dar conta desse memorial. Nós vamos dar conta do que vai estar colocado lá. Haverá um julgamento na minha vida e na sua. E Deus está dizendo: se posicione. Não seja uma pessoa meio a meio. Seja a diferença. Comportamento de justo é o que o Senhor nos pede nesta manhã. Amém? Curta, comenta e compartilhe essa palavra.